Então, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, vamos nesse mês abrir nossa formação, nosso compêndio sobre a formação de abril, a oferta total de Cristo, sumo sacerdote. A oferta total de Cristo, sumo sacerdote. Quando se fala de oferta da vida de nosso Senhor, temos uma certa ideia, né? Mas ele se oferece como sumo sacerdote. Né? E por isso que a pintura que fizemos, que escolhemos para acompanhar esse compêndio, uma pintura do século XVII, né? De uma escola de pintura holandesa. Ela tem 4 séculos, essa pintura, ela resistiu, hein? Mostra Jesus como sumo sacerdote, né? As mãos como ligadas, como preso, condenado, quando ele comparece diante do sumo sacerdote Caifás. Ele que será o novo sumo sacerdote na eternidade, né? Ele se encontra com Caifás, que tem as escrituras, o símbolo da luz, a busca da verdade, e Jesus que se entregue, né, que se oferece. Então, é muito interessante de ver que essa pintura, finalmente, acompanha realmente mais esse mês de abril sobre a dimensão pascal de Cristo que se oferece totalmente na sua pessoa. A palavra que nos acompanha durante esse ano, João 10, 18, minha vida, ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. A oferenda da vida de Cristo não é a oferenda do martírio qualquer, não, é a oferenda do Cristo que se oferece como mediador do povo. Intercessor do povo, intermediário para a salvação do povo. Então, vamos desenvolver justamente esse tema que é muito importante e muito interessante. E vamos encontrar essas referências bíblicas na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é realmente a carta de Jesus, sumo sacerdote. Se você quer aprofundar esse tema, como Jesus, sumo sacerdote, é a carta aos Hebreus que você deve ler. E tem um cardeal que foi um especialista, que consagrou toda a sua vida de pesquisa teológica em Roma, um jesuíta, Albert Vanois, um belga de língua francesa, que faleceu ano passado, que foi nomeado cardeal pelo o Papa Bento XVI, um grande teólogo que chamou outro teólogo para ser cardeal, Albert Vanois. Eu vou me apoiar muito sobre os comentários desse homem que consagrou sua vida a essa carta aos Hebreus. Então, primeiro vai ter 5 pequenos capítulos que vocês vão poder anotar, a partir também do compêndio que já é escrito, então não é complicado, né? E temos um leitor que vai, o Henrique, que vai fazer algumas leituras desse compêndio para ser mais livre, hein, de essa formação. A partir de João 5, 30, também, que é embaixo da página 204, por mim mesmo, diz Jesus, nada posso fazer, eu julgo segundo o que ouço, e meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus tem uma consciência clara que ele tem uma missão, porque ele é o Filho do Pai, ele é o enviado do Pai. Claro que na sua consciência, como Filho de Deus, ele não tinha a mesma consciência quando ele tinha 7 anos, que quando ele tinha 20, que quando ele tinha 30. Né? Você imagina. E a consciência do Filho de Deus
evoluiu finalmente na medida do seu desenvolvimento humano. Deus respeita também o desenvolvimento. Quando ele tinha 7 anos, ele tinha uma certa consciência de filho, que ele era filho do Pai, chamado a ser o Messias. Mas quando ele teve 20 anos, e quando ele teve 30, toda essa consciência crescia. Do mesmo modo como nós, em nossa vocação. Eu tenho mais consciência de minha vocação que a maioria de vocês, porque a razão da idade. Normalmente seria necessário que a minha idade eu tenha uma consciência mais forte, mais viva de minha vocação. Não devemos esperar a semana antes de nossa morte para acelerar o tempo para... não, devemos mais cedo possível ter essa consciência. E então, a Comissão Teológica Internacional em Roma produziu um documento muito interessante. Eu citei aqui um documento de 1985 sobre a consciência de Cristo, ou qual consciência Jesus tinha. E eles relatam isso, eu fiz um resumo, porque senão teria a página. Mas 4 pontos que eles resumem assim, que eu anotei e que Henrique vai ler, primeiro, segundo, terceiro e quarto. O primeiro, a vida de Jesus é testemunho da consciência de sua relação filial com o Pai. O seu comportamento e as suas palavras, que são as do servo perfeito, implicam uma autoridade que excede a dos antigos profetas e que pertence apenas a Deus. Jesus obteve esta autoridade incomparável a partir da sua relação singular com Deus, a quem chamou meu Pai. Ele estava consciente de que era o Filho único de Deus e, neste sentido, de ser Ele mesmo Deus. Ele tinha consciência que ele participava da natureza divina. Então, é uma responsabilidade enorme, finalmente, de crescer com esse pensamento, essa ideia, que como ele é enviado do Pai, como ele é não somente servo como os profetas, mas ele representa o Pai, ele é filho do Pai. Então, a responsabilidade é ainda enorme, imensa. Segundo ponto, que diz essa comissão teológica, Jesus conhecia o sentido da sua missão, significa anunciar o reino de Deus e tornar presente esse reino de Deus na terra, tornar presente o reino do Pai. Na sua pessoa, nos seus atos, nas suas palavras, para que o mundo seja reconciliado com Deus e renovado. Ele aceitou livremente a vontade do Pai, dar a sua vida pela salvação de todos os homens. Ele sabia que tinha sido enviado pelo Pai para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Então, o que limos na liturgia essa semana passada sobre os sinais do Messias, sobre as obras do Messias, e depois, enfim, sobre a identidade. Eu sou a luz do mundo, eu sou. Com a Páscoa vamos ver toda essa... justamente mostra que ele tinha essa consciência de uma missão de filho de Deus. Terceiro ponto que é sublinhado, para levar a cabo a sua missão salvadora, Jesus quis congregar pessoas para o reino e reuni-los à sua volta. Tendo em vista este objetivo, Jesus empreendeu ações concretas, cuja única interpretação possível é a da pregação da Igreja, que está definitivamente constituída por ocasião dos acontecimentos da Páscoa e Pentecostes, e é, portanto,
necessário dizer que Jesus queria fundar a igreja. Então Jesus não vai, mesmo se ele é único a ser filho e mediador dos homens, ele não vai fazer sozinho. Ele vai chamar apóstolos e discípulos, ele vai constituir a igreja para que, depois dele, depois de sua paixão, essa igreja vai continuar sua missão. É interessante, é um teólogo que nomeou assim a igreja do verbo encarnado, o cardeal Journet, que escreveu uma soma teológica sobre a igreja, ele chamou a igreja do verbo encarnado. Então, a igreja tem a mesma missão de continuar a missão do Filho. Então, você percebe a responsabilidade de cada um de nós, dos bispos, do Papa. E, quarto ponto também, a consciência que Cristo tem de ser enviado pelo Pai para a salvação do mundo e para a convocação de todas as pessoas. Do povo de Deus implica misteriosamente o amor de todos os homens, para que todos nós possamos dizer: o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, ele tem consciência, Jesus tem consciência que sua missão é universal, que não é só pelo pequeno povo de Israel, mas a partir de Israel será uma missão e uma salvação por todos, todas as nações, todos os pagãos, que são convidados e chamados a essa santa convocação. Temos um antigo amigo que foi nosso professor de Bíblia na Escola da Fé, o padre Jacques Guillet, eu anotei sua referência aqui, que vai dizer: Jesus nunca fica realmente surpreendido. É certo que Jesus não faz programas e que obedece sempre aos acontecimentos. No entanto, nada nesta desarticulação, neste movimento feito de acontecimentos imprevistos que se sucedem, dá a impressão de fantasia ou improvisação. Sem insegurança, sem laissez-faire, sem deixar fazer, sem abandono à aventura. Esta é a sua liberdade soberana, e esta é a sua perfeita segurança. Obedecer aos acontecimentos, responder a todos os encontros, é sempre acolher uma nova experiência, descobrir um rosto desconhecido. É bonito, esse comentário do padre Guillet, que diz que Jesus não improvisou sua vida, não descobriu o último momento da sua vida, meu Deus, como uma fatalidade. Não, o cristão não é fatalista, não é, vamos ver, não é fatalista, porque você decide o que você quer, você busca da vontade do Pai, da vontade de Deus, como Jesus nos ensinou. Ele estava como uma permanência de escuta e de obediência e de procura da vontade do Pai. Não improvisava, mas, ao mesmo tempo, mais ele era dependente do Pai, mais ele era livre. Não é a ideia do mundo da liberdade. Mais ele se oferecia ao Pai, mas ele era livre, porque ele vivia uma liberdade de oferenda, de amor. E por isso que quem são os mais livres? Os monges, as pessoas que vivem uma total consagração a Deus, são bem mais livres que nós. Não sei se você fizer essa experiência de encontrar pessoas santas, que são consagradas, monges, e que vivem uma vida de clausura verdadeiramente oferecida a Deus, são mais livres e mais também encarnados na vida do mundo, os acontecimentos do mundo, tudo que se passa dentro do mundo, que outros que são recuperados pelas
ideias do mundo e que são partilhadas com a sua própria vontade, seus desejos, esse tipo de coisa. Não, uma vida verdadeiramente oferecida a Deus nos torna livres. Segundo pequeno capítulo, que vamos seguir como título, as dimensões fundamentais, os aspectos fundamentais do sacerdócio de Cristo. E lá vamos ler mais do lado da Sagrada Escritura e também do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II é uma citação de Lumen Gentium que vai explicar a primeira citação na página 207. Mediador da nova aliança, os verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento, por virtude do sacramento da ordem, são consagrados à imagem de Cristo, sumo e eterno sacerdote, para pregar o Evangelho, apacentar os fiéis e celebrar o culto divino. Então, são os novos sacerdotes, que não são como os sacerdotes da primeira aliança, do Antigo Testamento. Os novos sacerdotes cristãos são configurados e consagrados à imagem do Cristo sacerdote. E por isso que, eu acho que nunca vai acontecer na história que vai ter mulheres que serão sacerdotes, porque é uma configuração ao Cristo sacerdote, e sumo sacerdote. E dentro da natureza, não é uma questão política, não é uma questão de sensibilidade, não sei o que, social, mas é desigual, não é normal, não tem nada a ver. É um mistério do homem de Deus, do homem sacerdotal. Claro que a mulher tem uma dimensão sacerdotal de oferenda. A Virgem Maria participa da oferenda sacerdotal, mas a diferença é que não é uma participação sacramental. O homem, como pastor, como mediador, como intercessor, é, na imagem de Cristo, esse chefe da família que intercede, que é esse intermediário entre o Pai e o povo. E a Virgem Maria, claro que a Virgem Maria tem um coração sacerdotal, mas do lado profético, não do lado pastoral. É bonito de ver essa complementaridade do homem e da mulher a partir justamente de Cristo, a partir do Cristo, não é a partir de uma modernidade política, que podemos inventar hoje novas ideias sociológico-políticas. E temos outro documento, Presbyterorum Ordinis, sobre ministério ordenado, e sobre 3 aspectos do sacerdócio, sacerdote, profeta e rei. Em virtude da sagrada ordenação e da missão que recebem das mãos dos bispos, são promovidos ao serviço de Cristo Mestre, sacerdote e rei, de cujo ministério participam. Voilà. Os sacerdotes do Novo Testamento, da Igreja, os sacerdotes hoje da Igreja, participam dessas 3 dimensões, mas participam de uma maneira sacramental, sacerdote, profeta e rei. E nós, os leigos, e os outros ministros ordenados também, participam no sacerdócio batismal dos fiéis. Nós também, em razão de nosso batismo, participamos dessas 3 dimensões que são relativas ao sacerdócio. São configurados a Cristo sacerdote, e temos a citação número 6, que não é anotada. Sim? Sim. É a mesma coisa, a mesma referência de Vaticano II. Presbyterorum Ordinis. O sacerdócio dos presbíteros é conferido mediante um sacramento especial
em virtude do qual os presbíteros ficam assinalados com um caráter particular e, dessa maneira, configurados a Cristo sacerdote. Então, é uma configuração. É bonito essa palavra particular. E então, justamente, o cardeal Vanois, que eu citei no início, que é esse teólogo da carta aos Hebreus, explica muito bem as características do Cristo sumo sacerdote. São duas, página 208. Ele foi reconhecido como sumo sacerdote através de duas precisões da carta aos Hebreus, Hebreus 2, 17, 18, misericordioso e digno de fé. Convinha, por isso, que em tudo Cristo se tornasse semelhante aos irmãos, para ser, em relação a Deus, um sumo sacerdote misericordioso e digno de fé, para expiar assim os pecados do povo. Pois, tendo ele mesmo sofrido pela tentação, é capaz de socorrer os que são tentados. É bonito essa carta aos Hebreus porque é muito humana, muito humana. Justamente, o autor da carta aos Hebreus, que não sabemos até hoje quem escreveu essa carta, são várias hipóteses, Barnabé, Apolo, companheiro de Paulo, porque são várias coisas que são paulinas nessa carta, mas não é de Paulo inteiramente, e depois de Paulo, depois dos anos 70. Então, essa carta aos Hebreus, bom, não sabemos o autor, alguns pensam que pode ser São Lucas também, porque na mesma linha teológica, mas essa carta aos Hebreus é muito humana também. Precisava que o sumo sacerdote que intercede por nós conheça a condição humana, conheça a fragilidade humana e conhece o que precisa para salvar esse povo, esses homens. E então, e por isso que o cardeal Vanois vai dizer que precisava que ele seja misericordioso. Misericordioso, porque justamente ele vai pedir a expiação desse povo. E como esse povo vai receber a expiação? Através do sacrifício de Jesus na cruz, através do seu sangue oferecido. Esse sumo sacerdote não somente intercede pelo povo, mas ele oferece sua vida e seu próprio sangue para salvar. Então, Hebreus vai dizer, se o sangue de bode e de touro conseguir fazer a expiação dos pecados de Israel, a maior, bem mais o sangue de Cristo vai participar de uma expiação definitiva daqueles que se aproximam para ser salvos. Então, é muito bonito de ver essa oferenda, essa oferta através da paixão e da ressurreição de Cristo. E a outra palavra, digno de fé. Precisa que seja um sumo sacerdote digno de fé. Caifás e os outros sumos sacerdotes eram pessoas limitadas e pecadores, como nós. Então, eles faziam o serviço do templo, mas como sumo sacerdote limitado. E o Cristo é digno de fé. Temos essa leitura de Hebreus 3, 1 e 2. Assim, meus santos irmãos e companheiros da vocação celestial, considerai atentamente a Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa profissão de fé. É fiel a quem o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Voilà, como Moisés foi fiel na sua casa e ainda mais, o Filho de Deus, foi esse sumo sacerdote fiel e digno de confiança. Pistos,
aquele que provoca a confiança, que provoca a fé, a fiabilidade. Podemos traduzir como fizemos lá na página 209. Depois podemos ler essa citação de Malaquias, Malaquias 2, versículos 6 e 7. Em sua boca estava um ensinamento verdadeiro, em seus lábios não se encontrava perversão. Em paz e retidão caminhava comigo, e fazia retornar a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardam o conhecimento, e de sua boca procura-se ensinamento, pois ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então podemos contemplar essa autoridade de Cristo que é digno de fé, porque ele é santo. É o Filho de Deus completamente santo. E os israelitas, mas também as pessoas da época de Jesus diziam, mas ninguém falou como esse homem. Ninguém tinha essa autoridade, porque era uma autoridade de santidade. Não é uma autoridade de falar forte, de convencer, de fazer algumas demonstrações. Não. Ele tinha uma autoridade de santidade. E são referências, Marcos 1, 21, Mateus 7, 28. Vamos ler agora essas referências para sublinhar essa dimensão de digno de fé. Estavam espantados com seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aconteceu que, ao terminar Jesus essas palavras, as multidões ficaram extasiadas com seu ensinamento, porque as ensinava com autoridade e não como os seus escribas. Oui, devia ter uma diferença enorme quando Jesus ensinava e falava, em comparação com os escribas e com os pregadores de sua época. Você imagina. Outra referência também, Hebreus 12, 24. Jesus, mediador de uma nova aliança e do sangue da aspersão mais eloquente que o de Abel. Mais eloquente que o sangue de Abel. Esse Abel que oferecia uma oferenda mais importante, mais pura que Caim, que provocou a ira de seu irmão. Esse Caim que foi matado pelo irmão, e que foi inocente, mas Jesus oferece um sangue que fala de uma maneira mais eloquente que o sangue de Abel. É bonito de ver como foi como uma pregação. O sangue de Cristo oferecido foi como uma pregação eloquente, como diz Hebreus. O sangue de Cristo é de agora em diante um sangue que fala, é mais eloquente do que do Abel. Depois, terceiro pequeno capítulo, para avançar, a autoridade sacerdotal do Cristo sumo sacerdote. E Moisés é chamado de servo, mas Jesus, ele é o filho que não deixou a casa, ele é nomeado sobre a casa de Deus. E vamos ler Hebreus 3, 5 a 6. Ora, Moisés era fiel em toda a sua casa, como servo, para ser testemunha das coisas que deveriam ser ditas. Cristo, porém, na qualidade de filho, está acima de sua casa. Esta casa somos nós, se mantivermos a confiança e o motivo altaneiro da esperança. Olha, fazemos parte de sua casa, se queremos. Ele é estabelecido como filho e como intercessor, como sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Então é importante de saber isso, nossa vida de fé de cada dia.
de saber Cristo hoje, com seu alma, seu corpo e sua divindade, intercede por nós, intercede pela sua igreja. Ele não é longe nas nuvens, não sei aonde, ele é intercessor, como Moisés intercedia pelo povo, bem mais que Moisés. Cristo, o sumo sacerdote, participa conosco. A cabeça não abandonou o corpo. E alguma vez podemos dizer, mas onde está Deus? Mas claro que Deus, ele está das pessoas que sofrem, das pessoas que são na guerra, que são justamente tratadas de uma maneira inocente, que são vítimas. É Ele que sofre por nós. É Ele que é nesse lugar. Não somente no céu, de uma maneira misteriosa, intercedendo por nós, mas também nessa terra. E nossa fé de saber que Cristo, sumo sacerdote, ele é nosso chefe, nosso representante na terra que oferece a expiação, que oferece a oferta de sua vida por aqueles que sofrem, aqueles que precisam de sua justiça. E podemos ler esse comentário do cardeal Vanois. Portanto, dizer que Cristo, o sumo sacerdote, digno de fé como filho que tem autoridade sobre a casa, significa que a autoridade sacerdotal de Cristo, na sua relação com Deus, inclui também o aspecto da autoridade, do mandamento. Não só o aspecto de autoridade da palavra, uma palavra que deve ser considerada válida, mas uma palavra que também requer obediência. Voilà, uma palavra que requer obediência, porque é por isso que devemos e somos convidados a obedecer ao Evangelho, porque quem profere o Evangelho, quem anuncia o Evangelho, é o Filho, é o sumo sacerdote, Cristo, nosso Senhor e Salvador, e ele tem essa autoridade, e por isso que nós devemos reconhecer o que é do Evangelho e o que não é do Evangelho, o que é do Espírito de Cristo, o que não é do Espírito de Cristo, a fim de obedecer. Ok? Quarto capítulo sobre a misericórdia sacerdotal do Cristo sumo sacerdote. A misericórdia sacerdotal é relacionada à paixão de Jesus. Vamos ver durante a Semana Santa esse caminho de sua paixão, vamos acompanhar, porque o Cristo precisava de se tornar solidário do sofrimento, das fraquezas, das misérias humanas. E ele foi realmente esse sumo sacerdote cheio de compaixão para assumir todas as doenças, todas as loucuras, todos os pecados do mundo em sua pessoa. Ele assumiu e nada ficou fora dessa oferta de Cristo. E o cardeal Vanois, podemos ler, vai citar 3 citações de Hebreus 4, 14, 15 e 16. É bom de meditar sobre essas 3 referências. Temos, portanto, um sumo sacerdote eminente, que atravessou os céus, Jesus, Filho de Deus. Permaneçamos, por isso, firmes na profissão de fé. Com efeito, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com segurança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos graça, como ajuda oportuna.
Esses 3 versículos são muito importantes, 14, 15, 16, para anunciar o querigma a todas as pessoas e para nós também receber uma fé renovada e fortalecida, sabendo que Cristo, que atravessou os céus por nós, não foi sem potência, sem poder para assumir nossas fraquezas, nosso sofrimento. Ele foi provado em tudo. Então, e por isso que qualquer coisa que podemos viver, de drama, de sofrimento, sabemos que Cristo já assumiu esse sofrimento. E isso deveria fortalecer nossa fé para as pessoas que nós amamos, e nossas famílias também, esse Cristo digno de fé. Então, o cardeal Vanois, para concluir esse número 4, esse capítulo 4, página 214, vai dizer: O autor não disse aproximai-vos, mas aproximemo-nos. Por quê? Porque ao lado do Pai estava Jesus, o nosso irmão, que partilhava completamente do nosso destino miserável. Voilà. Então, nós somos abandonados sozinhos, temos um sumo sacerdote que nos acompanha, que nos precede e que intercede por nós. Isso é de suma importância, eu acho, na maneira de viver nossa fé. E, último capítulo, a misericórdia sacerdotal e a oferenda sacrificial de Cristo. Vamos ler Hebreus 5. Porquanto todo sumo sacerdote é capaz de ter compreensão por aqueles que ignoram e erram, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Voilà, não somente aqueles que têm consciência de seu pecado, de sua miséria, mas aqueles que não têm essa consciência, Cristo é o sumo sacerdote deles também, esperando que um dia eles vão descobrir. Depois, continuamos o versículo 7. Porquanto todo sumo sacerdote é constituído em suas relações com Deus. A sua função é oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Okay. É ele que, nos dias de sua vida terrestre, apresentou pedidos e súplicas, com veemente clamor e lágrimas, àquele que o podia salvar da morte. Voilà. Ele pronunciou esses clamores, essa súplica por nós e pelo mundo em que vivemos. E o cardeal Vanois vai fazer esse último, não é o último comentário, mas vamos continuar. Página 215. A oferta de Cristo é muito diferente das ofertas rituais do antigo sacerdócio, porque é pessoal e existencial. O autor diz que os antigos sacerdotes, eles ofereciam dons e sacrifícios, ou seja, uma pluralidade de ofertas exteriores às suas próprias pessoas, enquanto que a oferenda de Cristo era pessoal e existencial. Surgiu de uma dramática situação humana que provocava uma extrema angústia, porque envolvia vida e morte. A oferta de Cristo, é bonito de ver, é pessoal e existencial. Ele fez de sua existência, toda a sua existência, uma oferenda, e que devemos também nós, na medida do possível, poder viver oferecendo tudo o que vivemos como um sacrifício pessoal e existencial. E alguma vez temos dificuldade a viver isso. Mas o fato de contemplar Cristo, que é
nosso mediador e intercessor, nos ajuda a nos unir a Ele para viver. E depois, uma citação de Hebreus 2 e depois Hebreus 4. Cristo teve que em tudo se tornar semelhante aos irmãos, para ser um sumo sacerdote misericordioso. Não... Se tornar semelhante aos irmãos. Hein? É misterioso essa palavra. Se tornar semelhante às pessoas que vivem no século XXI, às pessoas que viviam no século XVI, XVIII, aqueles que vão viver no século que vem, os próximos séculos. Ele se tornou semelhante. Alguma vez podemos pensar, meu Deus, a condição humana está numa situação terrível, mas não tem nenhuma situação humana que Cristo não assumiu. E a última citação de Hebreus, que vamos ler, Hebreus 4. Não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Então, essas leituras dos Hebreus, se você prestar bem atenção, você pode encontrar todas essas leituras na última semana, antes da Semana Santa, no ofício das leituras. O ofício das leituras de cada dia são esses trechos da carta aos Hebreus, que nos prepara até Quinta-feira Santa. Até a Quinta-feira Santa, para começar o Tríduo Pascal, a liturgia, no ofício das leituras, faz essa proposta da leitura aos Hebreus. Então, eu vos convido a bem acompanhar essa liturgia da Igreja, essa liturgia cristã da oferta de Cristo que se aproxima de sua paixão. O último comentário do cardeal Vanois. A misericórdia sacerdotal foi feita por uma oferenda que tomou toda a trágica realidade da existência humana, abriu-a à corrente de amor que vem de Deus e produziu uma renovação radical na natureza humana, levando-a à comunhão perfeita com Deus na glória celeste. Amém. Então, devemos se apropriar essa mensagem através da oferta de Cristo para ser renovada em nossa fé e a fim de viver uma Páscoa mais consciente que os outros anos. E vamos concluir esse momento formativo com o Salmo 110, que é um salmo messiânico, um salmo real de Davi, e que justamente pode nos ajudar a contemplar Cristo Messias. Oráculo do Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo de teus pés. Desde Sião, o Senhor estende teu cetro poderoso e dominas em meio aos teus inimigos. O Cristo real, o Cristo Rei. A ti o principado no dia do teu nascimento, as honras sagradas desde o seio, desde a aurora da tua juventude. O Senhor jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, ele esmaga os reis no dia de sua ira. Ele julga as nações, amontoa cadáveres, esmaga a cabeça pela imensidão da terra. A caminho, ele bebe da torrente e por isso levanta a cabeça. É bonito de ver esse último versículo. A caminho, ele bebe da torrente, a vida no Espírito, o rio de água viva, que é o Espírito que nos sustenta, que nos acompanha, e por isso que levanta a cabeça. Cristo
não é aflito, não é desesperado. Ele tem consciência que sua vida é oferecida para salvar a humanidade. Então, que ele nos comunique nessa Páscoa essa consciência mais forte, mais viva, que nossa vida oferta em sacrifício, oferecida, tem um sentido, tem uma força e um significado na salvação de hoje, na salvação e na ajuda, no serviço de nossos irmãos que o Senhor nos propõe. Amém? E que o Senhor venha nos dar uma santa e linda e alegre Páscoa.